dá para fazer o seu próprio granulado caseiro com só 2 ingredientes e mais saudável. Essa é uma ótima opção para quem busca alimentos mais naturais ou para quem tem alguém em casa que não pode comer alguns ingredientes do granulado comum, como o corante artificial ou o leite. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Kara Yamamoto, especialista em receitas inclusivas, sem leite e sem glúten. Se você procurar bem na internet, pode até encontrar alguma opção de granulado mais natural já pronto. Mas com essa receita de hoje, você escolhe exatamente o que vai dentro. É um granulado mais natural e não industrializado. Sem corante artificial, se você quiser, sem gordura hidrogenada e sem leite de vaca. E sai bem mais em conta do que as versões prontas. E fica comigo até o final porque eu também vou te mostrar uma segunda versão feita só com chocolate, que fica muito mais gostosa do que o granulado comum. Eu não vou mentir, pode parecer trabalhoso, mas eu testei por aqui e achei que compensou demais. É barato, rende muito e fica lindo. E se você gosta de fazer docinhos que todo mundo da família pode comer, esse granulado é só o começo. Eu já te conto como você pode ter todas as receitas de brigadeiro em casa. Mas bora para a receita! A base desse granulado são só 2 ingredientes, o açúcar demerara e a aquafaba. A aquafaba nada mais é do que a água do cozimento de algumas leguminosas, como o grão de bico ou a ervilha. Sabe quando você compra ali uma ervilha em lata e vem aquela água na conserva? Essa latinha só tem a composição do próprio grão, água e no máximo sal. Não tem nada de conservante ali, nenhum tempero. É importante que você leia bem os ingredientes. E aí essa própria água você vai utilizar para fazer o seu granulado. O legal dessa aquafaba é que na hora que você bate na batedeira, ela forma como se fosse uma clara em neve. Eu uso para fazer suspiro, marshmallow, dá para fazer de tudo que você utiliza a clara em neve. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino você a fazer a partir do próprio grão de bico que você cozinha em casa. E o outro ingrediente é o açúcar demerara. Eu gosto do demerara porque ele não é um açúcar tão refinado quanto o açúcar branco e ele mantém aquela cor meio clarinha, já que ele é meio amarelado. Não vai ficar muito escuro, o que possibilita que a gente vá colorir com corantes naturais ou artificiais. E você não precisa se preocupar, porque a aquafaba não vai deixar sabor, tá? Vai ficar simplesmente com o gosto de açúcar mesmo. Aí para fazer, o primeiro passo é colocar em uma tigela a aquafaba e bater com a batedeira. Vai muito pouquinho, porque aqui a gente vai precisar da aquafaba para ajudar a dar essa consistência na nossa massa do granulado e depois a água vai evaporar completamente, para que ele fique bem sequinho. E aí, bate só até ele ficar mais espumoso. Não precisa deixar até ficar firme. Para eu utilizar o açúcar demerara, ele vem, de fábrica nos grãos muito grandes, que não dissolvem tão bem, ainda mais numa receita que não vai ao fogo e que a gente não usa muito líquido, né? Eu vou bater ele no liquidificador para que ele fique um pó bem fininho. E aí esse pó vai parecer um açúcar de confeiteiro. E é usando esse açúcar de confeiteiro caseiro que a gente vai fazer o granulado. E aí passa pela peneira para separar e ficar só a parte mais fina mesmo. E aí depois a gente já pode misturar o nosso açúcar nessa aquafaba. Pode misturar usando uma espátula, uma colher ou na própria batedeira. Só que a consistência fica bem firme. Como eu falei, precisa ser pouco líquido, tanto para a gente conseguir fazer ali o formato do granulado, quanto também para evaporar a água mais fácil. Se tiver um dia muito seco ou se o local for muito seco, vai demandar um pouquinho mais de aquafaba. Então aqui eu fui colocando um pouquinho mais de aquafaba até chegar nessa textura aqui. Na receita aqui embaixo eu vou colocar a quantidade total que eu utilizei, tá? A consistência que a gente procura é uma massa que escorre lentamente da espátula ou da colher e ela cai em ponto de fita, que é na hora que você levanta assim, ela vai caindo e forma uma fita assim mais grossa. Aí, assim a massa do granulado já está pronta. Agora entra a parte onde você pode separar em potinhos menores e colorir cada um deles. Aqui no meu canal eu já ensinei alguns corantes naturais que você pode fazer em casa, utilizando beterraba, espinafre. São corantes que ficam muito legais, deixam aquelas cores meio pastéis. E aqui eu vou te mostrar fazendo a cor amarela utilizando a cúrcuma em pó, a cor verde com corante natural e a cor vermelha eu estou usando um corante artificial. Dá para você utilizar também os artificiais se você quiser. Claro que o corante natural ele vai ficar mais pastel. O corante artificial ele fica com uma cor mais viva. Quem quiser colocar cacau em pó também pode, só que vai ter que colocar um pouco mais de aquafaba, porque o cacau absorve essa umidade e aí vai perder o ponto. Aí você tem que colocar mais aquafaba para deixar ele mais fluido, tá?
E aí, com as cores prontas e misturadas, a gente vai fazer o granulado em si. Para fazer, você vai precisar de um saquinho. Quem tiver saquinho de confeiteiro, bico de confeitar, é legal. Mas primeiro eu vou te mostrar fazendo num saquinho comum. Sabe aqueles saquinhos de legumes, de congelamento, sabe? Um saquinho de picote? Eu peguei um que eu tenho aqui, coloquei aqui dentro, coloca todo o conteúdo aqui e aperta bem. Agora a gente vai fazer um furinho bem fino na ponta. Tenta fazer o mais fino que você conseguir. Pensa que a espessura desse fio que formar na hora que você apertar o saco vai ser a espessura do granulado em si. E aí eu vou separar aqui ou uma tábua ou uma assadeira com pedaços de papel manteiga ou tapete de silicone ou então um próprio saquinho de congelamento. A gente vai fazer linhas, listras bem pertinhos uma das outras, apertando com delicadeza aqui o saco. Toma cuidado para não grudar a ponta do saco na superfície de baixo. Tenta deixar mesmo uma altura, você vai apertando no ar e aí vai caindo ali embaixo. E agora, depois de fazer todas as listras com todas as cores, a gente precisa deixar esse granulado secar. Então, para isso, você deixa na temperatura ambiente, assim, num ambiente ventilado de preferência, porque ele vai secar lentamente. Dependendo do dia, pode ser que seque em 2 horas. Ou se for um local muito úmido, pode ser que você tenha que deixar de um dia para o outro. Aí, na hora de tirar, você pode usar uma espátula para te ajudar, para você ir raspando. Vai formar esses tubinhos e depois é só você picotar. Aí o granulado vai ficar do tamanho que você quiser. Dá para fazer da cor que você quiser, por exemplo, se for um aniversário temático, você pode fazer a cor específica desse tema. Ou então você pode misturar as cores para fazer um granulado colorido, que fica muito lindo. E agora, aquela outra versão que eu prometi para vocês, que é a versão de chocolate. Para fazer é só você derreter um chocolate. Só que aí tem que usar um chocolate tipo cobertura, para você só derreter e utilizar. Se você estiver usando um chocolate nobre, né, um chocolate comum que você compra por aí, você vai ter que fazer a temperagem dele, para que ele não fique derretendo depois. Mas se você comprar uma cobertura de chocolate, é só você usar direto. Derrete, coloca no saco. Dá para usar esse bico mesmo que a gente utilizou para o outro granulado, ou você pode usar o bico chuveirinho. O chuveirinho ele tem furos menores. Não dá para usar com o de açúcar, porque o açúcar ele acaba tendo uns grãos maiores e entopem. Mas com o chocolate, como ele é 100% liso, dá para a gente usar o chuveirinho. E aí ele vai fazendo várias listras de uma vez só. Aí é só você esperar ele endurecer, não precisa deixar tanto tempo, porque ele endurece rápido. Se quiser levar para a geladeira, vai ser mais rápido. Fica muito mais gostoso do que aqueles granulados que você compra pronto. Tem gosto de chocolate de verdade. E aí você pode armazenar o granulado, tanto de chocolate quanto de açúcar, num potinho bem fechado por até 30 dias na temperatura ambiente. Olha como fica lindo nos brigadeiros. Para enrolar bem, o brigadeiro precisa estar no ponto certo, com a textura perfeita, até para o granulado grudar e fazer a bolinha perfeita. Olha o ponto aqui do meu. Nesse brigadeiro aqui não vai nada de leite, nem de leite condensado. E essa receita completa eu ensino no meu curso Brigadeiro Zero Leite. Além de fazer com açúcar demerara, eu também te ensino a adoçar os brigadeiros com adoçantes naturais e até com frutas. Aí você pode escolher a base que mais combina com você. Dá para fazer com castanha, com inhame, arroz, amêndoas. A que se encaixa melhor na sua rotina e no seu bolso. E são 15 sabores, todos sem leite. E quando eu digo sem leite, não é só sem lactose. É porque é seguro até para quem tem alergia à proteína do leite ou para quem é vegano, por exemplo. Tudo também é sem glúten, mas com a textura e o brilho do brigadeiro tradicional. No curso, você tem o passo a passo completo para fazer em casa os docinhos para sua família inteira comer junto, sem ninguém ficar de fora. E, inclusive, quem quer fazer para vender, essas receitas são muito rentáveis. Eu tô com uma oferta especial rolando agora, o link está na descrição e também nos comentários. Entra lá no curso para conhecer. Inclusive, se você não gostar, você tem até 7 dias de garantia. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Espero que você faça esse granulado em casa e sirva para sua família inteira. Até a próxima!